Bom dia, alunos do 8º ano. Atenção, gente. Agora a gente vai entrar no conteúdo já para a segunda avaliação, tá bom? Então vamos começar a aula de estudos amazônicos. Gente, na última avaliação, na nossa primeira avaliação, nós vimos durante esses últimos meses o tema da adesão do Pará à independência do Brasil. Então a gente está lá no século XIX. Vimos que o principal foco de todos os conteúdos que a gente deu foi o fato do Pará ter aderido à independência do Brasil de forma bem tardia. Isso gerou muitos conflitos entre portugueses, entre brasileiros, que eram os portugueses nascidos no Brasil, cada um tinha interesses e tudo mais. Com a adesão do Pará à independência, o Brasil ele ficou sob o domínio de Dom Pedro I, né, imperador do Brasil, e que era filho da Casa Real, da família real de Portugal. Dom Pedro I ficou conhecido como sendo um imperador muito centralizador, que centralizava todos os poderes em suas próprias mãos. Entendem? Só que as províncias que agora faziam parte do Brasil, como por exemplo a província do Grão-Pará e Maranhão, como vocês já sabem, elas eram muito acostumadas a ter sua própria autonomia. E isso começou a gerar também outros graves conflitos sobre essa relação da província querer ter autonomia, querer ser livre e ao mesmo tempo ter que se submeter ao poder de Dom Pedro I. Dom Pedro I foi muito requerido para voltar para Portugal. E mais ou menos em 1830, 1831, ele retornou a Portugal e deixou o poder do Império do Brasil na mão de seu filho, Dom Pedro II. O problema é que o filho de Dom Pedro I, que era o Dom Pedro II, era um bebê na época. Sim, era uma criança. Eu trouxe até uma imagem aqui para a gente analisar. Ele era apenas um bebê. Então, ele não podia assumir como o imperador do Brasil, do Império do Brasil. Então, teria que esperar a população, Dom Pedro II, atingir a uma idade para assumir o Império do Brasil, o governo do Império do Brasil. Enquanto Dom Pedro II não crescia e não atingia essa idade, foi instaurado no Brasil o período regencial, que durou de 1831 a 1840. Veja bem, isso que eu estou falando é uma contextualização do cenário que levou à revolta da cabanagem aqui no Grão-Pará. Ou seja, era um momento de várias instabilidades. Dom Pedro I tinha voltado para Portugal, tinha deixado seu filho, que ainda não era maior de idade, e foi instaurado assim o período regencial. A cabanagem é uma revolta que explodiu durante esse período regencial. É também nesse período, gente, prestem atenção, que há a criação da Guarda Nacional, né, que foi uma guarda criada para reprimir e impedir manifestações e revoltas contra o governo. Está bem? Adentrar e aprofundar de fato o tema da cabanagem. Gente, a província do Grão-Pará nessa época, e aqui a gente trouxe um mapa do que era essa província, o que fazia parte, o que hoje em dia são os países da nossa região norte, mais o Maranhão, vivia nesse momento um estado de instabilidade, estava tudo muito instável. Desde lá, a independência, quando foi aceita a independência de forma tardia, um ano depois da independência do Brasil, como a gente viu, né, lá em 1823. Com o Império, a condição de vida da população não melhorou em nada, praticamente, né, o que gerou muita rejeição ao governo, né, e com a proclamação da independência, a população notou que não mudou muita coisa. A população, que era majoritariamente composta por pessoas negras que foram escravizadas e que já eram libertas ou não, por pessoas indígenas, por pessoas mestiças, que viviam naquela época marginalizadas e eram utilizadas como mão de obra para a exploração das chamadas drogas do sertão, como a gente viu,
né? Elas também estavam extremamente descontentes e com insatisfação com o atual governo, né? Com a abdicação do trono por Dom Pedro I e a instalação do governo regencial, a insatisfação popular só aumentou. E aí, a instalação dessa regência trina de 3 regentes, trina significa 3 regentes, em 1833, e a nomeação de uma pessoa chamada Lobo de Souza para o governador da província, como governador, né? E ele implanta uma política bem repressiva contra os movimentos locais. Aí sim inicia o movimento dos cabanos, o movimento da cabanagem, a partir dessa repressão, a partir dessa insatisfação popular. Bem, vamos falar rapidamente sobre os governos cabanos, tá bom? Lá em 7 de janeiro de 1835, lembrem que todo 7 de janeiro aqui em Belém a gente comemora, celebra a data da cabanagem, que se instaurou a cabanagem. Foi nessa data que ocorreu a primeira invasão cabana à cidade de Belém, na cidade de Belém. E aí, com a vitória desses revoltosos, com a vitória dos cabanos, foi instaurado o primeiro governo cabano, sob a liderança de Clemente Malcher, que era um fazendeiro que fazia parte do movimento ali e que, quando se instaurou o governo cabano, botaram ele como o governador cabano. As primeiras medidas tomadas por Malcher foram: ele declarou fidelidade à monarquia, tentou apaziguar a rebelião, tentou acalmar os ânimos dos rebeldes, mandando inclusive prender partidários que eram oposição aos seus mandos, às suas medidas, né? E indicou também alguns portugueses para cargos públicos. Gente, essas medidas favoráveis aos portugueses, é claro que causou uma indignação para os cabanos, para as pessoas pobres, as pessoas negras, indígenas que faziam parte daquele movimento. Malcher, inclusive, pouco mais de um mês depois, ele foi deposto, foi preso e foi morto. Em 21 de fevereiro de 1835, Francisco Vinagre foi então aclamado como novo presidente cabano. Assim como Malcher, o Vinagre tentou conter os revoltosos cabanos também. Além disso, ele reafirmou que o movimento não queria a separação da província do Grão-Pará ao Império do Brasil. Nessa mesma época, os opositores da cabanagem se reuniram em Cametá, tá? Com o apoio das tropas enviadas pela província do Maranhão, esses setores, contrários ao movimento cabano, empossaram em Cametá Ângelo Custódio como presidente da província, já que ele era o vice-presidente lá do Lobo de Souza. Em junho de 1835, o governo regencial enviou o Marechal Manuel Jorge Rodrigues para ser o presidente da província, já lá em 1835. O Marechal negociou com o Vinagre o fim do movimento cabano, a anistia aos seus integrantes, ou seja, a liberdade, e a retirada deles da cidade de Belém. Contudo, nem todos os cabanos aceitaram essa condição, essa solução. Para muitos, o movimento ainda não tinha alcançado seus objetivos e nem transformado a vida da população mais pobre. Os revoltosos, descontentes, invadiram a cidade de Vigia e, como represália, o Marechal Rodrigues mandou prender o Francisco Vinagre. Os cabanos decidiram invadir Belém novamente e estabelecer um novo governo cabano. Essa foi a segunda invasão da cidade. Gente, esses governadores, toda vez que chegavam ao poder, com a ajuda dos cabanos, quando chegavam ao poder, implementavam medidas contra os cabanos. Por quê? Porque eles tinham medo que o movimento cabano saísse do controle e os cabanos mesmo, as populações pobres, indígenas, tomassem o poder. Então, em 1835, a Vitória Cabana aclamou o Eduardo Angelim como novo presidente da província.
Esse foi o terceiro governo cabano. Da mesma forma que os anteriores, Angelim declarou lealdade de novo à monarquia e tentou desarmar os cabanos. Ele também declarou que aceitaria o governo da regência, desde que o mesmo respeitasse a autonomia da província. Além disso, Angelim mandou matar importantes lideranças do movimento que defendiam a libertação dos escravos. Essa postura se explica pelo fato de que ele era o proprietário de terras e de escravos. Por isso, essas mudanças radicais não faziam parte dos seus interesses. Era por isso que os governadores não tinham interesse em continuar aliados com os cabanos. Bem, gente, agora eu vou comentar uma coisa que é muito importante para as nossas próximas provas. Atenção! Por que tantos governos cabanos? Vi que nós tivemos pelo menos uns 3 governos cabanos, certo? A gente viu, né, ao longo dessa explicação de hoje, que o movimento cabano não era uma coisa só. O que a gente chama de homogêneo, uma coisa só. Entende? Era um movimento que tinha muitas complexidades dentro desse movimento. Era um movimento muito diverso, entende? E a maior parte das pessoas que formavam esse movimento, como eu disse, eram pessoas pobres, indígenas, negros, ex-escravos. Só que os principais líderes desse movimento, que se aliaram a essas pessoas pobres, e esses líderes foram aqueles que chegaram ao poder como governadores, que faziam parte daquele movimento cabano, não eram pessoas pobres. Eram pessoas consideradas da elite, eram alguns fazendeiros, inclusive donos de escravos. Então, por isso que sempre havia uma racha quando eles chegavam no poder. Quando eles chegavam no poder, eles não queriam mais a ajuda nem a participação dos cabanos. Porque isso significaria aderir às propostas dos cabanos, por exemplo, de tornar livres os escravos, de ter melhores condições. Isso significaria a perda de privilégios desses líderes ricos, desses líderes da elite. Então entendam que o movimento cabano não era uma coisa só, era muito complexo lá dentro. Tinham pessoas pobres, mas tinham pessoas ricas também ali dentro. E geralmente essas pessoas ricas eram quem chegava ao poder e traía essas pessoas pobres, tá bom?